É, minha torcida brasileira preferida. Bem-vindos a mais um vídeo. Acabou aí a Copa do Mundo de Clubes, né, cara? Tão sonhada a Copa do Mundo de Clubes que nós esperamos tanto, né, pra chegar, pra ver nossos times participarem disso. E já foi, né? O Chelsea, que não era nem de longe dado como um dos favoritos para a Copa, né? Foi o campeão em cima do campeão da Champions, Paris Saint-Germain. Meteu 3-0, né? O mesmo Chelsea que perdeu do Flamengo de 3-1, que depois agora os torcedores do Chelsea estavam provocando o Flamengo aí nas redes sociais, aí, dá pra entender, né? Eles que não estavam nem aí com nada, né? Que pra eles não era importante esse título, mas estão provocando, né? E o mesmo Chelsea que ganhou do Palmeiras daquela forma, puta, que tristeza que deu nos palmeirenses, hein? A gente podia estar nessa final, né, cara? Podia estar nessa final, cara. Ninguém me tira isso da cabeça. Embora o Palmeiras não tenha jogado bem a Copa do Mundo de Clube, saiu de uma forma bem foda, né? Daquele frango do Everton lá, um absurdo aquilo, cara. Aquele frango não me desce até agora, entendeu? Aí você vê o Chelsea campeão do mundo aí, 3-0. Será o Chelsea o nova sensação da Europa de novo este ano, né? A nova não, né? Porque de vez em quando sempre tá aí, sendo campeão do mundo, campeão da Champions, né? Então, de repente, né, sai o Paris Saint-Germain agora, esse ano é o próximo, talvez o Chelsea vai ser um protagonista, né? Que tá montando time para isso, né? Investiram para isso, né? Mas aí, cara, teve umas provocações que o Lance trouxe aqui da torcida do Chelsea no X, né? Aquela rede X, né? Quem está chorando agora, Flamengo? Vocês serão sempre um pequeno clube no Brasil. O cara colocou isso aí, velho. É o Kai Yor. Eu vou procurar vou botar esse troço aí, essa conta aí pra vocês aí. Vocês vão detonar o cara lá, hein? Porra, não é possível o cara chamar o time do Flamengo de pequeno. Desrespeitou o próprio futebol brasileiro, né, cara? Sofreram com o Flamengo, levaram um couro e ainda quer fazer graça. Seja humilde, né? Ó o outro, ó. O administrador do Chelsea esperando pacientemente o administrador do Flamengo depois de que eles repostaram, né? Depois que eles responderam à publicação do Flamengo, né? Onde está o torcedor do Chelsea? Estava no campeão do mundo, né? Ok. Eu acho que eu imagino como o Flamengo está se sentindo. O outro colocou. E assim vai, né? Você está aí, Flamengo? Tudo em inglês aqui, ó. Are you there, Flamengo? Flamengo. Cara, né? Who is crying now, Flamengo? You will forever be a small club in Brazil. É aquela postagem primeira que eu falei aqui, ó. Eu vou botar aí a conta do cara aparece aqui, vocês vão lá e detona. Vai pra cima. Não pode dar sossego pra esses inglês, não. Eles estão cheios de querer. Foram campeão, mas, porra, levaram couro do Flamengo e só ganharam do Palmeiras também por causa daquele frango do Everton. Lembrando pensar que a nossa defesa palmeirense deu muito mais trabalho, né? Apesar do frango do Everton, mas deu muito mais trabalho do que a defesa do Paris Saint-Germain, né, cara? Puta, ô tristeza que dá essas coisas, cara. E agora, de novo, se tiver essa Copa do Mundo daqui 4 anos, vamos ter que ganhar tudo de novo, né? Começando agora, né? Deste ano de 2025. Tem que ganhar essa Libertadores. Que se tiver uma próxima, vamos estar garantido. Apesar de houve questionamento, não sei se vocês viram, para o presidente da FIFA, questionamento, por que tinha 4 clubes brasileiros, sendo que podia ser 2 de cada país? Aquele negócio, né? 2 de cada país, a não ser que os times tenham 4 campeões seguidos da Libertadores ou da Champions. Aí não tem jeito, mano. Os caras também são foda, cara. Também não tem esse negócio, não. Acho que tem que ser ranking da FIFA. Não tem negócio de cota também, não. Ranking da FIFA, cada continente. Cada continente tem tanto X. Campeão da Champions e da Libertadores vem. O campeão lá da CONCACAF vai. Campeão não sei da onde, da Ásia lá vai. Da África vai. Vai, me foda-se. Aí o que sobrar é ranking. Acabou. Não importa se é de um país ou não, se é de 2 donos ou não. Porque se permite que tenha um cara pode mandar um monte de time, não tem que cercear o cara também. Né? Tem que mudar isso aí. Que nem aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Lá na Norte, na CONCACAF, lá, 2 times mexicanos que iam. Porque o mesmo dono, aí um não foi. Aí é sacanagem, né? Por que permite que tenha mais de um dono o campeonato, então? Então é a FIFA que permite. A FIFA que permite.
Então tem que fazer uma coisa mais justa, para ter um campeonato de mais alto nível ainda, na minha opinião, tá? Eu sei que acabou, esperamos bastante, e só para vocês verem como o tempo passa, né, cara? Nossa, voa. Voa. Pô, parece que foi ontem que o Palmeiras foi campeão da Libertadores de 2020. Aquela de cabeçada do Breno Lopes. Aí depois de 2021, aquele gol do Daverson. E não ganhamos mais nada depois daquilo, né? Acabou a Libertadores. E em 22 fomos eliminados pelo Atlético Paranaense, de uma forma que até agora eu não engoli. Entendeu? O primeiro jogo, ok, perdemos, tal, fora de casa, mas no segundo jogo teve um lance lá que podia ser expulso o jogador do Atlético numa cotovelada no Rony dentro da área, que não foi, teve umas coisas assim, mas tudo bem, acontece, né? Mas agora temos que ganhar, né? Já faz tempo que não ganha uma Libertadores, faz tempo que não ganha uma Copinha do Brasil. Vamos lá, né, seu Abel Ferreira? O senhor tá aí pra isso. Tem elenco agora, não tem? Não é o melhor elenco, né? Tinha, né? Paulinho, nada, né? Vai machucar, vai só o ano que vem. Vitor Roque precisa jogar bola e o Estevão foi embora, né? Vamos ver como é que vai ser o Palmeiras agora no segundo semestre. Vai começar quarta agora, contra o Mirassol. E não adianta se iludir se o Palmeiras ganhar bem no Mirassol, não vai se iludir também, né? Vamos ter pé no chão. Bom, e aí o Flamengo. Então, antes do Flamengo falar do Richard Rios, que o Palmeiras recebeu proposta da Roma sobre o Richard Rios, tá? Lembrando que ele 70% é do Palmeiras e os outros 30%, uma parte é do Flamengo, uma parte é do próprio jogador. Tá? Então, por enquanto, o Palmeiras ainda está avaliando a proposta de 25 milhões de euros que a Roma fez para o Palmeiras, só que o Palmeiras queria em torno de 30 milhões. Até por causa dessa divisão, né? 70% e tal. Então, por enquanto o Richard Rios é jogador do Palmeiras. Eu espero que continue sendo. Eu sei que é complicado esse negócio, não vamos vender. Mesmo que o Palmeiras, na verdade, não precisa vender, né? Mas, cara, aí tem a vontade do jogador, né, cara? Tem que pensar nesse detalhe também. O cara quer ir embora e você recebe uma proposta bem alta por ele. E se você não vende agora, o que pode acontecer? O cara fica insatisfeito, começa a jogar mal, começa a fazer biquinho, não rende mais do que rendia antes, né? E aí o valor dele vai lá embaixo também e acaba ficando a mesma coisa. Então é melhor vender nesse caso, na minha opinião. Se ele não quer ficar, que vá embora. Na minha opinião, tá? Pensa assim. E a mesma coisa o Pedro no Flamengo, tá esse rolo todo aí, cara. O Felipe Luiz detonou o Pedro, né? Tem as razões dele, né? E aí a galera começou a resgatar aí, que não é a primeira vez que o Pedro dá polêmica lá no Flamengo, né, cara? E aí depois eu fiquei pensando, cara, posso estar errado aqui, o que aconteceu que o cara deu um murro nele, né? Aquele preparador físico lá, ó, que era do técnico argentino lá. Cara, o que será, né, meu? Porque aí você pega aqui, ó, a galera começou, o Lance trouxe aqui sobre o desleixo de Pedro que o Dorival Júnior em 2022 tinha falado. E aí o Dorival Júnior veio, conversou, colocou ele para jogar. Lembra que ele estava insatisfeito porque ele estava no banco pro Gabigol jogar, que não podia jogar junto, né? Mas o Dorival veio, botou os dois juntos para jogar, às vezes alternava e tal, mas que teve que conversar com o Pedro. Olha a declaração do Dorival na época, ó. Chamei o Pedro para conversar, falei que um jogador do nível dele não poderia estar no nível que estava, vivendo o que ele vinha vivendo, muito em razão pelo desleixo que ele vinha tendo. Ele se entregou de uma certa maneira que não participava. Falei para se preparar um pouco mais para jogar. Eu confiava nele e sabia que ele poderia entregar e acabou entregando. Para você ver que não é de hoje a conversa com o Pedro. E teve outro jogador, outro técnico que também falou do Pedro, que era na época o Rogério Ceni. Pois é. O Ceni, na época que fez um desabafo sobre o Pedro, né, quando ele ficou bravo que ele foi substituído pelo Rogério Ceni. Aí os caras perguntaram pro Rogério Ceni, ele falou, fico triste, acho desrespeitoso, não é comigo, mas também com um atleta que vai entrar com um clube, enfim, não é muito da característica do Pedro. Aí começa a me perguntar, será, né? E agora com o Felipe Luiz, né? Felipe Luiz, cara, você vai falar o que do Felipe Luiz? Vai xingar o cara? Eu só achei ruim, eu achei, entendeu? Ele falou, né, cara? Falou pra todo mundo. Assim, é uma exposição muito forte essa. Provavelmente, na minha opinião, tá? Eu acho que o Pedro não fica mais no Flamengo. Apesar do Flamengo soltar uma nota agora, hoje, que não vai vender ninguém, inclusive o Pedro, né?
que tava nessa conversa aí. Inclusive o Wesley, inclusive todo mundo, o Matheus Gonçalves, né? Então é uma nota que o Flamengo soltou. Não sei se é para dar uma abafada no negócio que tava uma pressão super gigante aí em cima desse negócio do Pedro sair ou não do Flamengo. Eu acho que vai ter, né? Porque a reportagem aqui tem uma reportagem que veio do Dia, tá dizendo que o representante do Pedro, né, disse que vai trazer proposta para tentar tirar o Flamengo do Flamengo, o Pedro do Flamengo. O Flamengo do Flamengo é foda. Tirar o Pedro do Flamengo, né, cara? É essa que é a reportagem do Dia. E a reportagem do Dia diz que foi informação do Vene Casagrande, tá? Essa é a informação. Ó, vamos trazer proposta ao Flamengo e tentar uma saída, tá? Isso que foi, né, o que aconteceu pelo representante do Pedro aí, e o Vene aqui não fala qual é o nome do cara, mas que vai trazer proposta e que tem times aí interessados no Pedro, tá? E na Terra fala que tem times da Europa que querem contratar o Pedro do Flamengo, tá? É aquele negócio, né? E quem são esses? Zenit da Rússia, tá? Besiktas da Turquia, que monitora a situação do Pedro. Embora as tratativas não tenha nada oficialmente, o Flamengo estabeleceu uma pedida superior a 15 milhões de euros. É o que o Mauro César tinha falado, tá? A diretoria, inclusive, descarta ofertas de outros times brasileiros, tá? Não vai vender para o Brasil. Se for vender, seria vender para fora. Né? Lembrando que o Pedro tem contrato até 2027 e uma multa bem grande, não lembro, mas é 100 milhões, né? É grande a multa. É grande, tá? Então, você vê aí, não é a primeira vez que o Pedro reclama, que o Pedro faz corpo mole, já vem lá de trás, né? Desde a época que ele era reserva do Gabigol, que ele não gostava, inclusive teve aquela polêmica toda da Leila Pereira querer contratar o Pedro, vocês devem lembrar bem disso, né? A gente sempre falava aqui que tinha oferecido, tinha dado tudo pro Pedro, que o Pedro viesse pro Palmeiras ir pra seleção, e o negócio mexeu lá, aí tiveram que conter o cara, teve um rolo naquela época, né? Mas por quê? Porque ele estava insatisfeito no banco e demonstrava isso, né? Inclusive, daí quando entrou o Dorival confirmou, né? Teve que conversar com ele e tal. E depois antes disso, o Rogério Ceni lá atrás já teve problema. E agora o Felipe Luiz, né, cara? Felipe Luiz que é colega de trabalho dele, né, cara? Era colega de trabalho dele, jogaram junto e tal. E tem uma declaração do Davi Luiz também, que na época que conversou com o Pedro, falou que se ele fosse técnico, ele também não ia deixar o Pedro jogar. Imagina, velho. Diz que o Pedro ficou bravo com ele, ficou 2 dias sem conversar com ele, mas depois, no fim, acabou dando certo, né? Eu acho que ele se tocou e tal. Então, cara, é uma situação complicada, né, cara? Tem que ver. Aí ficam falando, o Palmeiras contratar o Pedro. Cara, eu acho besteira. Eu não sei como é que tá o Pedro fisicamente, se a capacidade física dele. Fisicamente, ele tá claro que ele não tá bem. Pelo menos o Felipe Luiz já deixou bem claro que ele precisa se esforçar mais, precisa correr mais, precisa se dedicar mais no treino para ficar bem fisicamente. Agora, qual que é essa capacidade física depois dessa operação que ele teve? Isso que a gente precisa saber. Né? Até onde pode chegar o Pedro? Vai voltar a ser o Pedro que era antes? Ou 90%, 80%, 70%, 50%? Não sabemos. Né? O que será que está acontecendo? Essa é a ideia. Então, acho besteira qualquer time desembolsar valor alto pelo Pedro agora, na minha opinião, né? Mas eu não mando no dinheiro dos clubes, né? Então, né? Vamos ver o que vai acontecer, se vai abafar, se o Pedro vai vir a público pedir desculpa ou não. Pelo que o Felipe Luiz falou, ele tem que vir a público pedir desculpa para todo mundo, inclusive para os colegas de trabalho, para a torcida, para ele, para ele voltar a treinar bem para ser relacionado. Tá? Então, que situaçãozinha, né? Vamos aguardar aí. Bom, por fim aqui, o Ayrton Lucas se machucou feio aí no último jogo contra o São Paulo, neste sábado, né? Constatado aí um corte bem profundo, que chegou no osso da perna, olha só que loucura, né? E ele foi operado, teve que ser operado, e ia ficar 48 horas no hospital ainda tomando remédio, antibiótico, né? Porque é uma lesão grave, né? Operação, né? Imagina, jogando bola, suor, campo, sujeira, terra, sei lá o que, né? Eu acho que devia fazer uma limpeza muito forte ali, já que chegou no osso, né? E pra depois fechar, né? E tomar antibiótico, né, cara? O negócio é complicado. Então, que foi aqui, ó, um corte contuso de aproximadamente
8 centímetros com exposição óssea. O negócio foi feio. Então, Ayrton Lucas aí provavelmente vai demorar aí uma semana, né? 2, talvez, para voltar, né? Até se recuperar plenamente. Não deve ter sido fácil, não, cara. Imagina que dor, cara. Que dor, né? Que tristeza, infelizmente, né? Daí o Alexandro, que também o Ayrton Lucas tinha entrado no lugar dele, teve uma contusão aí na coxa, né, cara? Muscular, né? E aí eu acho que é mais grave, né, no caso, né? Pode demorar um pouco mais para a recuperação, né? Complicado essa volta do Flamengo aí, né? Complicado. Improvisou o Varela e vamos ver como é que vai ser para os próximos jogos, né? Que estão aí perto de acontecer. Parece que o próximo jogo do Flamengo no Brasileirão é o Santos, né? Se eu não me engano, tá? Parece que quarta-feira. Vamos que vamos. O que você acha? Coloca no comentário a sua opinião. Dá força pro canal aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aquele gostinho de Copa do Mundo, né? Eu fiquei frustrado. Imagino que os flamenguistas mais ainda, né? Porra, é foda, cara. Tá louco. Vamos que vamos.